Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 22. Ou melhor, Êxodo 2, de 1 a 10, perdão. Êxodo 2, de 1 a 10. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou-a à sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Amém? Foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Verso 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo, e eu te darei do teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém. Esta palavra vem nos informar acerca de uma mulher por nome Joquebede, um nome poucas vezes pregado e ensinado. Raramente se vê falar sobre ela, mas esta mulher é de uma importância tremenda na história de todo Israel, pois ela teve a bênção ou a oportunidade de gerar o libertador de Israel. Acredito eu que ela não sabia em seu coração, em seu íntimo, dessa grande bênção ou promessa de Deus a Israel viria ou sairia do seu ventre. Todavia, ela se entregou num tempo de adversidades, de dificuldades. E é disso que nós queremos falar nesta noite. No tempo em que Joquebede teve aquele filho, Jezabel que vai para o inferno, em nome de Jesus. No tempo em que Joquebede teve aquele filho, ela gerou aquele filho num tempo em que o rei, ou Faraó, havia ordenado que todas as crianças do sexo masculino que viessem a nascer teriam que ser mortas, teriam que ser eliminadas, porque o texto diz claramente que o povo crescia assustadoramente. Deus abençoara as hebreias de tal maneira que elas tinham filhos, e muitos filhos, e filhos saudáveis, e não se morria uma criança sequer, de maneira que naqueles anos Israel se tornou uma multidão no meio do Egito. Sendo aquele rei um rei que não conhecia a história de José, que não conhecia as promessas do faraó passado, ele vê então Israel agora uma ameaça. Ele vê agora a possibilidade de Israel se levantar contra ele, se levantar contra o seu povo. E ele começa então a escravizar, a punir a Israel. Porém, quanto mais ele punia, mais Israel crescia. Quanto mais ele forçava Israel, mais Israel crescia no meio do Egito. De forma que chegou a um ponto que ele viu que ele estava diante de um grande problema. As terras de Gozem se encheram de milhares e milhares de israelitas. Chegaram ali no número de 70, mas agora eles eram milhares. E eles tinham um poder, uma força
uma condição física invejável, de forma que todas as opressões que impuseram sobre ele, que lançaram sobre eles, só lhes trouxeram crescimento, força, só lhes trouxeram um coração e uma mente ainda mais determinada a ir à frente. Faraó, olhando para aquela situação, coloca no seu entendimento o seguinte: eu preciso matar os homens, eu preciso matar toda criança, todo macho que nascer, porque ele tem a semente, eu preciso eliminá-lo. Fazendo isso, eu enfraqueço a Israel. Então é nesse contexto, é neste tempo, que Joquebede decide e define ter um filho. É neste contexto que ela coloca no seu coração e de alguma maneira ela recebe da mão do Senhor a resposta de mais um filho, a resposta de uma bênção do Senhor, a resposta de uma promessa do Senhor, que era a geração de filhos. E ela está alegre e triste ao mesmo momento, porque ela sabia que se ela tivesse um filho homem, um filho varão, ela poderia vê-lo sendo morto na sua frente. A palavra do Senhor nos diz que aqueles dias foram impiedosos, e eles matavam centenas e centenas de crianças, de meninos que nasciam. E Joquebede desafiou esse tempo. Eu vi, e todos talvez viram, na época da pandemia que passamos agora recentemente, o desespero de todas as grávidas, o desespero das mulheres que estavam grávidas ou se engravidaram no percurso da ação da epidemia chamada Covid. Ficavam desesperados. Quantas ligações eu recebi, quantos pedidos de oração. Eu lembro de mulheres me procurando, parando na rua, porque sentiram uma dor, sentiram um mal-estar, desesperadas com o sofrimento que elas estavam tendo, por achar que algum mal viria sobre os seus filhos. Infelizmente, muitos desses filhos tiveram alguns problemas, mas a verdade é que a grande maioria saiu ilesa de todo esse processo. E não se engane, foi a fé dessas mães que trouxeram essas crianças saudáveis a este tempo que nós estamos. E durou-se alguns anos. Então muitas crianças nasceram neste tempo, por coragem, por fé destas mães. Joquebede estava numa situação ainda pior, ainda mais horrível, porque se ela tivesse um filho varão, ela o perderia. Imagine aqui quem tem filhos homens. Imagine aqui quem só tem filhos homens. Como que você viveria nesse tempo? Como que você conceituaria isso no seu coração, na sua mente? Como você lidaria com isso? Você tem 2 filhos homens. Imagine se então você se deparasse com uma lei o seguinte: se você tiver filhos meninos, a nação está crescendo muito, está se tornando perigosa, custosa para a humanidade, ele tem que morrer. Ele tem que ser tirado de você, ele tem que ser eliminado da sua vida. Que coisa horrível, irmãos. Como é lidar com isso, como é enfrentar isso? Eu tive a tristeza, a infelicidade de perder um filho de 6 anos. Eu sei o que é perder um filho. É das maiores dores que você pode enfrentar. E aquela mulher, ela decidiu ter um filho. Ela decidiu também, naquele momento, de ter coragem, de ser ousada, de ser intrépida, de não recuar na sua esperança. Esta mulher nos fala de coragem, de ousadia, de fé na nossa vida em todas as áreas. Ela tem uma postura agora de confiar em Deus, independente das circunstâncias, independente do quadro anunciado, independente dos riscos. Ela decide no seu coração que vai mudar a sua própria história. Ela decide no seu coração que vai viver tempos diferentes. E ela assume todos os riscos, não confiada em si, mas confiada em Deus. Pense numa coisa muito séria para a sua vida. Todas as vezes que você confiar em homens, em pessoas, em instituições, todas as vezes que você confiar nos humanos ou na parte humana, o seu risco de derrota é gigantesco. E ele é iminente. Mas quando você confia no Senhor, todas as coisas podem ser mudadas. A palavra do Senhor no livro de Salmos diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam,
mas permanecem para sempre. Eles sabem que Deus vai dar o resultado à sua fé. Eles sabem que Deus vai dar a resposta na qual eles desejam e anseiam. E vamos ser sinceros, irmãos, hoje há escassez de coragem e fé. Hoje há escassez de ousadia e intrepidez. Podemos dizer que as pessoas hoje só querem caminhar dentro daquela situação, dentro daquele passo que é seguro, que não tem nenhum risco de dar errado. Então elas veem isso como um bom andar, como um bom procedimento. Mas eu quero te dizer uma coisa: todos que venceram, mesmo no mundo, mesmo na visão humana, eles venceram porque tiveram coragem, tiveram ousadia, tiveram intrepidez, e eles seguiram os seus sonhos. Eu não estou dizendo com isso que foi fácil. Eu não estou dizendo com isso que você vai passar esses momentos sem luta, sem dor. Não, muito pelo contrário. Quando você lê sobre alguém que venceu, cresceu, está subindo, vencendo, note uma coisa na história deles: eles tiveram que enfrentar momentos extremamente difíceis. Esses dias eu estava vendo um especialista dizendo sobre a adolescência. Segundo ele, é a fase de crescimento, quando o indivíduo sai de criança para adulto. Então ele correlacionou isso com uma dor da essência. Ele está deixando o mundo que ele amou, e ele está entrando no mundo que ele vai ter que amar, mas esse mundo aqui vai cobrar tudo dele. Esse mundo aqui cobrou muito pouco dele. E ali é uma dor entre amadurecer e continuar infantilizado. E ele narra mais ou menos essa dor, essa angústia. A mudança que nós temos também na nossa vida, em detrimento dos nossos sonhos, dos nossos projetos, vão trazer os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Joquebede olha para o cenário, grávida, não tinha DIU, não tinha anticoncepcional, ela grávida, aguardando um filho. Ela não sabia, não tinha direção se era homem ou se era mulher. Ela só sabia que se fosse homem, ela o perderia. Mas ela faz, ousadamente confiando que mesmo que viesse ser, como foi, um bebê menino, Deus de alguma maneira, de alguma forma, moveria em seu favor. Você precisa entender que Deus tem disposição, disponibilidade de mover em seu favor a partir do momento que você crê nele. Amém? Olha para o teu irmão e diga: se você crê, Deus pode te responder. Ele pode falar com você. A Bíblia nos incentiva, irmãos, a uma visão de nos tornarmos homens e mulheres cheios de fé, cheios de coragem, porque foram estes que mudaram a história. Joquebede mesmo foi muito honrada por Deus. Ela gerou o libertador de Israel, ela gerou uma profetisa de Israel, Miriam, e ela gerou o primeiro sacerdote de Israel, Arão. Olha o que sai, pastor Neuci, do ventre dessa mulher por causa da fé. A fé de um casal, a fé de uma mulher pode trazer à terra indivíduos, seres que podem mudar a história desta terra, que podem mudar a história de uma cidade, de um estado, de um país. E agora imagine o coração dessa mulher já na sua velhice, sabendo que o filho estava sendo criado num palácio. E agora os seus irmãos souberam que a sua mãe não confiou apenas num filho varão, mas ela gerou o libertador de Israel. Aleluia. Talvez, mãe, esse filho que você gerou debaixo de dificuldade, de luta, que talvez na época você pensou assim: veio na hora errada, eu não estava preparado. Deus estava preparando tudo para esse garoto, para essa garota. E talvez Deus vai usá-lo de uma maneira tremenda, poderosa, de uma maneira maravilhosa. Sabe, por infelicidade, minha mãe já até me pediu perdão, mas ela disse que eu fui um filho intruso, eu não fui esperado, eu não fui planejado. E o meu parto ainda foi cheio de dores, eu causei muitas aflições físicas nela por um longo período.
Esses dias eu conversando com ela, eu estou em viagem para a África. Ela me disse, eu não entendi o que Deus queria fazer através de você. Você não sabe, não conhece os planos. Talvez você ache que foi um tempo difícil, mas aquele tempo vai trazer vitória à sua família, à sua casa, ao seu lar, ao seu filho, à sua história e à sua geração. Há muitas famílias que estavam fora do mapa, ninguém as conhecia, e quem trouxe essas famílias para o mapa, quem trouxe esses sobrenomes grandiosos e poderosos, foi um filho que foi gerado, e pela graça de Deus, ele conquistou, e ele carregou toda essa família, porque alguém confiou no nascimento dele, e a bênção de Deus estava sobre ele. Por este filho eu orava, e você vai receber assim como Ana. Você vai receber como todos aqueles que resolveram em algum momento, em alguma circunstância, crer, confiar, esperar no Senhor. Imagine agora, você se tornar a mãe do líder da nação, do pastor da nação e da profetisa da nação. Os 3 filhos desta mulher estavam no topo do comando, tanto espiritual como o governo de Israel. E isso foi gerado não por acaso, mas porque ela teve fé. Porque ela sabia que Deus poderia mudar toda e qualquer circunstância ao redor dela. Êxodo 1:22, por favor, João. Joquebede, ela teve fé, literalmente no meio da opressão. Então ordenou a Faraó, a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ele era morto e lançado ao rio, de forma cruel, de forma horrível e terrível. O Egito vivia tempos de tirania. Muitas vezes nós dizemos assim: os tempos estão tão maus, as coisas estão tão ruins. Irmãos, nunca esteve bom. Nunca esteve tão bom. Provavelmente algumas fases, mas nunca esteve tão bom. Sempre houve problemas. Imaginem uma coisa: nós somos humanos e nós somos desgastados pelo próprio andar da vida. Então sempre houveram problemas. É verdade que muitos deles criados por nós, outros vieram de fora, não importa, faz parte da vida. Tanto aqueles que infelizmente nós os criamos, como aqueles que vieram, todavia nós podemos vencê-los todos no Senhor. Nós podemos superá-los. Sabe, nós temos que vencer esse período de cobrança por um erro que houve. Eu quero te trazer à memória que Moisés, o grande líder, ele errou. Ele falhou em um mandado direto de Deus. Ele mandou e ele errou. Ele não fez o que Deus pediu. Quero te lembrar que Miriam também errou. Profetiza, serva de Deus, levantou contra o próprio irmão e sua liderança. Quero te dizer que Arão também errou, e errou gravemente, a ponto de construir uma imagem de adoração diante de Israel. Mas todas essas coisas foram ficando para trás. E sabe por que Deus não esconde nenhuma delas? Porque Deus não quer mostrar que esses homens foram perfeitos. Deus quer mostrar que esses homens tiveram falha, mas confiaram e voltaram para Ele. Se você errou, se você cometeu um equívoco, se você em alguma área, em algum tempo, em algum aspecto, conduziu a sua vida de má forma, e isso te prejudicou, mas você consertou, e isso ficou para trás, olhe para Deus agora. Eu tenho pavor de a gente começa algo, a pessoa volta lá atrás: ah, mas naquela época, aquela época passou, agora é tudo novo, amém? Agora é tudo novo. Ah, mas naquela época, quando... Irmãos, olhe para o teu irmão e diga assim: o que passou, passou. O negócio é da agora para frente. Sabe, irmão, quando a gente fica mexendo em coisa morta, a gente atrai carniça, podridão para a nossa vida. Porque tudo que passou e ficou para trás se tornou morto, moribundo, e não compensa voltar mais lá. Vamos olhar para frente.
Joquebede, infelizmente, certamente, deve ter visto muitas dessas crianças sendo mortas e jogadas ao rio. Mas, ainda assim, ela não olhou para o problema, ela olhou para o Deus que poderia livrá-la deste problema. Ela orou para o Deus que poderia transformar a sua vida e seu coração. Ela desafia tudo. E ela tem, pela graça de Deus, um filho varão, que ainda que seria destinado à morte, todavia ela confiava que Deus poderia mudar a situação. Aleluia. Em tempos de crise, de dificuldade, de luta, uma coisa que você precisa arriscar da sua vida é recuar, é esconder, em frente ao problema, em frente à luta, em frente à dificuldade, em frente ao mal, em frente à dor, em frente aos adversários, em frente ao seu medo, em frente a tudo que vier, e confie que Deus há de estar com você nesta atitude. Sabe onde nasceram os grandes e maiores milagres? Não é num ambiente florido de paz, alegria e cânticos sonoros. Não, foram em ambiente de crise, ambiente de dor, ambiente de angústia, ambiente de sofrimento. Foram dali que nasceram os maiores homens e mulheres que já pisaram nesta terra. Esses dias eu estava lendo a história dos generais de guerra da Segunda Guerra Mundial. É interessante como aqueles homens entraram para a história. Winston Churchill e tantos outros nomes que brilharam, porque eles tiveram coragem de tomar decisões. Decisões que colocariam vidas em risco. Decisões que iam colocar países inteiros em risco. As nações da Europa vinham sendo destruídas pela Alemanha. Hitler vinha fazendo um massacre. Quando eles se reuniram e decidiram parar com tudo. E foi parado. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: você pode parar qualquer guerra no nome do Senhor Jesus. Os milagres nascem em tempo de guerras. Winston Churchill, em uma reunião, disse: hoje é o dia. Hoje nós vamos entrar e acabar com essa guerra. Meu Deus. Tinham tentado várias vezes e não conseguiram. Mas aquele dia havia uma determinação, havia uma fé, havia uma ousadia. E os exércitos alemães tiveram que recuar. E foram abatidos e foram destruídos. Porque pessoas se uniram e tiveram fé e esperança que tudo seria mudado. Tudo seria transformado. Tudo viria a libertação ou a liberdade àquelas pessoas. Entenda isso. Os seus maiores feitos e os seus maiores milagres, você pode aí revê-los. Eles nasceram nas horas mais difíceis. Deus transforma o medo, a insegurança, em resposta para aquela mulher. Deus pega o seu medo, a sua insegurança, a sua fragilidade, a sua fraqueza e transforma em resposta para você. Em resposta para você. Dia 17, permitindo Deus, se Ele não me chamar até lá, ou se Ele não chamar toda a humanidade, eu estarei iniciando a minha viagem para Angola. Olha que coisa curiosa. Do grupo de pastores que estão indo, 6 desistiram. Por quê? Porque a região que nós vamos estar em Angola está em crise. Está, poderíamos dizer como que uma conturbação civil. Há riscos iminentes lá. Há riscos variados. Eles se assustaram com tudo que pode vir a acontecer a eles e usaram a seguinte palavra: nesse momento nós vamos preservar a nossa integridade física, porque a nossa igreja precisa de nós. Irmão, se Deus não nos guardar naquele lugar, é porque Ele não nos quer aqui nesse lugar. Amém? Eu digo para você, se eu for lá e anunciar, e alguns dias depois, mataram o pastor Lenilson no bairro tal,
cortar ele todo de facão, saiba de uma coisa: é o tempo que chegou para mim. E Deus não quer que eu volte aqui. Mas se não for isso, dia 1º de maio eu estou pisando aqui, amém? Amém? E dia 2 de maio eu estou inaugurando meu restaurante para você comer lá. Né, Elivelto? Nós precisamos entender e compreender que nada vai fugir da direção, da mão, da orientação, nada vai fugir do favor de Deus, nada vai impedir que os projetos ou os planos de Deus se cumpram na sua vida. Isso está fora do nosso controle. Nós só precisamos confiar que Ele tem o melhor para nós. E tolo vai ser você pensando que se eu morrer lá eu vou estar pior do que você. Eu vou estar muito melhor do que você. Nós precisamos confiar em Deus. Se nós andarmos com essa falta de fé, esta insegurança e este medo no nosso coração, muito pouca coisa funcionará em nossas vidas. Porque o querer e o efetuar está em Deus. E eu preciso confiar nele. Ela desafia toda a história. Ela desafia a Faraó em busca de uma resposta miraculosa. Entenda uma coisa, irmãos. É no tempo da dificuldade que nós vamos saber se você é servo de Deus ou não. Você descobre se a pessoa é cristã, não é quando está tudo bem. Não é quando ela está comendo picanha. Não é quando ela está passeando, saindo de férias de 6 em 6 meses. Não é quando ela está com um carro novo. Isso aí já são respostas do dia mau. Mas é quando o dia mau chega e ela não tem nada. Mas ela resolve confessar e confiar no Senhor. Ela resolve estar no Senhor. Ela resolve entender que esse tempo melhor vai chegar. Mas agora, por enquanto, as coisas estão ruins. Mas as portas vão se abrir. Quantas orações você fez, meu querido, para que as portas se abrissem em alguma área, em algum determinado tempo? Talvez nem diz respeito à sua vida, mas de planos, de projetos que você tem, e eles se abriram. Você pensa que isso foi pela sua sabedoria, inteligência ou capacidade humana? Não. Isso foi pela graça de Deus, foi pela misericórdia de Deus. Deus tem o poder de pegar as nossas dores, os nossos medos, as nossas inseguranças e transformar tudo isso, se resolvermos colocar a nossa fé nele, em vitória. Ela não se esconde. Ela lança o seu filho, sim, sobre as águas, mas confiado no Senhor. Ela arrumou betume, um cesto, e lançou aquela bela criança nas águas. A Bíblia diz que a irmã foi pela beira ou pela margem do Nilo, acompanhando de perto aonde aquela cesta iria, se a correnteza tomaria, mas aquela cesta foi parar nos juncos, próximo ali à família de Faraó. E dali Deus começa a trabalhar, aleluias. Aonde, em sã consciência e na cabeça dela, ela pensaria que aconteceria isso, porque o certo seria a mulher ou a irmã, ou qualquer daqueles que serviam a Faraó, achando essa criança, tinha que matá-la e jogá-la no rio. Ela deu proteção a essa mulher. A filha agora, muito sábia, corre até a filha de Faraó e diz: eu vou arrumar uma hebreia para criar. Quem criou Moisés, irmãos? Joquebede, a mãe, aleluias. Os cuidados de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, você nunca vai superá-la. Você nunca vai fazer para alguém ou para qualquer instituição mais do que Deus faz. Ninguém faz mais do que Deus. Ninguém trabalha mais do que Deus, ninguém age mais do que Deus, ninguém é mais misericordioso, ninguém causa mais paz e tranquilidade do que Deus. Você não pode causar isso a ninguém. Alguns dias atrás, eu recebi um telefonema, uma família, de mãos dadas, pai, mãe, 4 crianças, passando fome. O pai desempregado, eu até consegui um emprego para ele.
Não por preguiça, mas porque não tinha encontrado mesmo na área dele. E quando eu cheguei lá, eu levei uma cesta muito grande, fiz uma cesta, peguei quase tudo que tinha aqui. Passei no supermercado, coloquei carne, coloquei leite, coloquei pão, biscoito, comprei bolo, porque eu era criança, e criança gosta dessas coisas. Então, quando eu cheguei, eu não cheguei com a cesta, eu cheguei eu. E disse para eles que eu estava lá para orar e para abençoá-los. E aquele homem olhou nos meus olhos, sabe, o cara vem cá só para orar, né? Mas ele me recebeu dentro da casa dele. E quando nós começamos a orar, ele desesperou a chorar com a esposa e disse: Deus, tenha misericórdia. Ouve a oração desse homem, que a minha casa possa... Esse homem caiu em desespero. Então, quando eu terminei a oração, eu disse: me acompanhe até o carro, o senhor e a esposa. E quando eu abri a traseira da espinha da igreja, estava lotado. Irmão, esse homem chorava, esse homem gritava. E ele abundou a casa dele e começou a trabalhar e está bem novamente. Inclusive está congregando com a gente. Você já pensou, você com 4 filhos dentro de casa? Sua água cortada, sua luz cortada e não tem comida? Eu ainda paguei a água e a luz dele, e ele deu seguimento à vida, e ele está bem agora. Mas naquele dia, ele precisou. Aí você imagina: nossa, o senhor fez muita coisa. Eu fiz nada, irmão. Quem fez o melhor para ele é Deus. Porque Deus colocou no meu coração de ir lá. Você nunca vai fazer mais ou maior do que Deus. Há poucos dias ele doou 3 cestas aqui para a igreja. Porque ele entendeu que outras pessoas precisam ser abençoadas da forma que ele foi abençoado. Ninguém faz mais do que Deus. Tudo que nós estamos fazendo porque Deus inspirou, esperançou os nossos corações, nos deu uma visão para realizar aquilo. Ou seja, Deus te deu a possibilidade de participar de um trabalho, de um serviço, de um favor, de uma obra dele aqui na terra. Então você deve celebrar a Deus por isto. Também quando Deus lança essas coisas no seu coração, não retenha. Não faça: mas isso aqui, aquilo ali foi um porqueiro. Não, faça. Faça. A Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Faça, abençoe, deixa Deus fazer a obra dele através de você. E não é aquela pessoa que vai ser abençoada. Você será abundantemente mais abençoado. Graciosamente mais abençoado. Um cesto betume, um menino e a resposta de Deus com um palácio. Aleluia. Ela tinha cesto, ela tinha um betume, ela tinha um rio. Deus tinha um palácio. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem muito pouco, mas Deus tem muito mais para você. Fé não é passividade, é fazer o que nos cabe fazer e confiar que Deus vai cumprir a parte dele, e Ele vai. Deus, irmãos, está onde precisamos, quando precisamos e o quanto precisamos. Amém? Na hora que é para Ele estar lá. Se ainda Ele não chegou, porque não é hora dele, porque na hora dele Ele vai se manifestar. Deus cuida de Israel, cuida do seu povo. Eu vou adiantar porque eu só tenho 5 minutos para terminar. Deus cuida do seu povo. A fé é o meio principal que nós temos para acessar as mãos de Deus, acessar a graça de Deus, acessar a resposta de Deus. Não o medo, não o cansaço, não brigas, não incredulidade, não a carnalidade, não a desobediência, mas a fé. Deus sempre honrará os que creem. Sempre. Sempre. Ninguém vai cuidar da sua vida e da sua família, ninguém vai cuidar melhor do que Deus. Quando o seu filho sair de casa, abençoa. Quando ele voltar para casa, agradece a guarda de Deus sobre ele. Quando seu esposo viajar, abençoa. E quando ele retornar, agradeça o retorno dele e vice-versa. Sempre deixe na mão de Deus a sua esperança. Ele vai fazer a obra. Uma criança destinada à morte, mas a fé de uma mãe o transforma em um libertador. Eu faço uma pergunta: em quem ou em que você tem colocado a sua fé
e a sua esperança? Em quem ou em que você tem colocado a sua fé e sua esperança? Isso faz toda a diferença. Confia no Senhor, as Escrituras dizem, e no mais Ele fará. Coloque-se de pé, por favor. É esta palavra que eu tenho para você nessa noite. Deus pode mudar, querido. Deus pode fazer coisas tremendas e poderosíssimas na sua vida. Deus pode liberar sobre você uma grande unção. Eu sofri um acidente na semana passada, dentro da oficina do irmão Lindomar, pastor Lindomar. Eu fui lá e eu estava de chinelo, errei, né? Caco de ferro lá entrou, irmãos, aqui nesse pé. Estou de chinelo hoje. Eu acho que eu fiquei até mais bacaninha, não fiquei? E, irmão, eu senti quando riscou o osso, mas sangrou tanto. O Lucas, policial, estava lá na hora e ficou horrorizado. Pastor, só tem que ir para o hospital. Eu falei, não, vou terminar meu serviço agora, depois. Irmão, quando eu cheguei, que eu olhei para o meu pé, sangue, eu deixei sangue na minha área toda, eu olhei, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu só passei a mão assim, um paninho, peguei cola, aquela cola Super Bond, joguei em cima, pus a mãozinha assim, e ó, curou, para a honra e glória do Senhor, amém? O doutor Paulo falou assim, uma hora você vai morrer com esses troços seus. Um dia desse eu sofri um acidente, irmão, no curral. Eu peguei remédio de boi, passei, enfaixei. Mas se cura boi, vai me curar também. Eu cheguei curado aqui, não. Mas isso é misericórdia do Senhor, irmão. Foi um grande livramento. Eu sei que aquele corte foi muito grave. Agora que ele está recuperando, eu sei que ele é muito grave. Mas foi a misericórdia do Senhor que cuidou de mim. Amém? Nós precisamos disso, de confiar, de saber que Deus está nos guardando, que Deus está protegendo a nossa família, que Deus pode fazer dos nossos filhos, ainda que o mundo tenha preparado toda sorte de maldade, toda sorte de malignidade para encher o coração dos nossos filhos, ou para desviar os nossos filhos dos caminhos do Senhor, todavia o Senhor está os preservando firme e cheio do Espírito de Deus. Eu queria o ministério de louvor aqui, nós vamos orar agora. Eu gostaria que você colocasse a sua vida nas mãos de Deus. Eu gostaria que você colocasse o seu coração na mão de Deus. Eu gostaria que você dissesse para Deus aquilo que você precisa nesta noite, da atenção dEle. Não que Deus está desatento, mas aquilo específico que você entende assim, eu preciso convocar Deus para esta área aqui. Eu preciso convocar Deus para dentro desse propósito. Eu te dou certeza, não por mim, mas pela fé que eu tenho nele, e porque ele ouve o seu povo, que ele te ouvirá nessa noite. Então eu gostaria que você erguesse esse clamor. Nós vamos cantar um louvor, aclame ao Senhor. Eu gostaria que durante esse louvor você orasse. Feche os seus olhos e comece a orar. Você pode orar para a sua família, não sei, para os seus negócios, eu não sei qual é a área que você precisa. Eu só sei que assim como Joquebede creu, você pode crer. E a mudança pode vir agora na sua vida. Eu vou cessar minha fala por alguns minutos. E eu te convido a fechar os olhos e conversar com Deus. Consolo
Só a igreja. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, por ter majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao sol. Oh, aleluia. Glórias, glórias. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Viva estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, nós te louvamos, porque através do conhecimento da fé dessa mulher, da ousadia, da intrepidez, da coragem que ela teve, podemos nos colocar diante de Ti e rever as nossas próprias atitudes, rever a nossa própria fé, ó Deus, fazendo com que a cada dia nós possamos estar seguros e nos assegurar mais ainda de que tudo precisa estar nas mãos do Senhor. Podemos ver, ó Deus, que o Senhor pode gerar através de nós, da nossa fé, da nossa família, dos nossos filhos, coisas tremendas, poderosíssimas e grandiosas. Sabemos que o Senhor pode mover terra, céus, poderes e governos, quando o Senhor, ó Deus, está sobre uma causa. E nós confiamos que cada causa que levamos ao Senhor, que colocamos aos Teus pés, que colocamos diante do Teu altar, tem o Senhor apreciado e tem o Senhor correspondido, ó Deus, a nossa oração e a nossa fé. Que em nome de Jesus, cada vida que entrou aqui, que vem enfrentando alguma situação que depende, meu Deus, exclusivamente do Senhor, que não possam mais eles retardarem essa busca, essa entrega, essa confiança, deixando tudo em suas mãos, assim como Joquebede não titubeou, ó Deus, em lançar mão da promessa, da bênção do Senhor, que assim sejamos também, e que possa o Senhor nos prosperar, que possa o Senhor abrir as portas, que possa o Senhor conceder do Teu favor, e que possa o Senhor operar milagres em nossa vida e ao nosso redor. Que cada coração, cada família, cada lar aqui nesta noite, seja de alguma maneira alcançado pelo Senhor, e haja resposta, haja cura, haja libertação, haja bênção, haja o favor do Senhor. E possamos, ó Deus, no correr dessa semana, não só visualizar, mas receber no nosso coração a certeza absoluta de que o Senhor está conosco. Vá cumprindo as suas promessas de maneira que os nossos olhos veem. Assim nós oramos e tudo entregamos nas Tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olha para o teu irmão e diz: ninguém vai matar o que Deus te deu. Deus vai dar vida e vai gerar vida, amém? Quem está com a responsabilidade, só avisando para os irmãos, nós estamos orando das 6 às 6:30, aqui na igreja, e você é convidado a participar conosco, de segunda a sexta. Está sendo uma bênção, não fique de fora. Então o aviso de segunda, de a oração às 6 horas da manhã, reforçando, é uma sala teológica. Nós temos uma sala teológica todas as terças-feiras às 19 horas, ok? Você que quer aprimorar mais na palavra, que você quer ter mais conhecimento, venha. É uma sala de curso de ensinos teológicos, tá? Não é uma faculdade teológica, não é isso. É só para você aprender mais da Bíblia, às 19 horas, terça-feira.
E a programação com os jovens todo sábado às 19 horas. Quinta-feira, 19 horas, culto. E sexta-feira à tarde. Que horas que é a sexta-feira à tarde a bênção? As sextas-feiras, 17 horas, ok? A escola bíblica dominical às 8 horas da manhã. Irmãos, nós vamos ter um evento na cidade no final de julho. É um encontro de corais, tá? Vai vir coral de Patinga, de Fabriciano, de muitos locais, de Governador Valadares, e nós fomos convidados, o nosso coral Piba foi convidado. Aí eu queria que, se você tem vontade tanto de entrar para o coral, ou quanto de participar desse evento, então venha ensaiar conosco. Aí você pode decidir, você pode vir ensaiar sem uma responsabilidade de dizer, eu estou entrando para o coral. Não, eu quero participar desse evento. Ok, se você gostar do coral, você pode ficar. Ok? Se você não, eu só quero participar do evento, tudo bem. Então você pode vir também. E quem participa do louvor também, se quiser também ajudar a gente, tá bom? Para esse evento, para nós fazer bonito lá, não é verdade? Amém? Vai ser final de julho, mas nós vamos começar a ensaiar, não nesta sexta-feira que é folga do ensaio do coral, mas na próxima sexta-feira, tá ok? Levante as suas mãos, e que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, por hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Uma boa semana para todos.